A partir de agora, está entrando no ar o programa Enigmas Rasgando o Verbo. Apresentação: Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Cron, a Rádio NCL, a Rádio da Consciência Livre. Você está entrando no programa Rasgando o Verbo, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vão vocês? Como passaram a semana? Mais um programa aqui para vocês. É verdade, hoje o assunto é muito interessante, mas antes vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores. Harishiva, Kátia Gaia. Casa Shiva. Cristiane Lantin. Isso, nossa querida Cristiane Lantin. Denis, web designer, o desenvolvedor do nosso site www.programaenigmas.com.br. Temos a Lucilene, esteticista, que está na Color Hands. A Color Hands Esmaltaria em São Caetano do Sul. Tony Gandra, gratidão, Tony Gandra. Leila Ribeiro Hersch, em Santo André. Gratidão, Leila Ribeiro Hersch e toda a sua equipe. Afinal de contas, a beleza está no ar, né, Kátia Gaia? Aliás, a beleza, a integridade, tudo isso faz parte de um cartão de visitas. E outros virão, com certeza, assim como você também pode divulgar em nossos programas, no nosso site. E você pode entrar em contato com a nossa produção comercial e saber o investimento. 11 3482 6381. É isso aí, pessoal. E vamos aproveitar também para convidar você, nosso internauta, para um passeio mega especial, né, Kátia Gaia? Egito e Roma. Vamos falar um pouco disso, Kátia Gaia? Iremos sim para o Egito no dia 17 de agosto. Já estão totalmente abertas aí a sua inscrição, na verdade, a sua reserva já está disponível. Então você pode entrar em contato com a Skyway. O nosso roteiro está prontinho, à disposição e completo, com preço e tudo, no nosso site www.programaenigmas.com.br. É verdade. E se você tiver interesse em participar dos programas Rasgando o Verbo ou Enigmas da Demais TV, anota o telefone e fala com a nossa produção. 3482-6381. Venha divulgar o seu produto, o seu trabalho, divulgar o seu livro, o seu DVD e muito mais. É verdade. Você irá divulgar num programa onde os acessos são muito grandes. Nós temos como provar isso e comprovar a você, e com certeza será muito positivo. É mais de 1 milhão de acessos, pessoal. E esse pessoal é o time da consciência livre, né, Kátia Gaia? É o time de quem vai mudar o planeta Terra, começando por si mesmo. E aliás, Kátia Gaia, hoje, você sabe, você é consultora emocional. Eu e Kátia Gaia fizemos uma pauta justamente para falar das emoções, porque um dos maiores enigmas existentes são as emoções humanas. E nesse programa, pessoal, buscaremos compreender como lidar com o ciúme, com raiva, medo e mágoa. Então, não gostar de emoções negativas, olha só, é tão útil quanto não gostar do inverno. O inverno virá, você querendo ou não. Assim mesmo como as emoções. Melhor do que gostar ou não gostar é saber lidar com elas, né, Kátia Gaia? Sempre, porque quando você sabe lidar, você sabe, de certa forma, administrar. Porque emoções nós vamos sentir mesmo, mas se você souber administrá-las e aprender sobre resiliência, você vai compreender. Mas vamos acompanhar, vamos lá. Tentamos ao máximo não sentir raiva, nem tristeza ou medo. Nós buscamos a alegria todos os dias. Nós estamos errados? Não, claro que não. Seria antipático falar que a dor enobrece, que o crescimento após períodos de dificuldade são sempre oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores ou mais fortes e capazes? Sim, ainda assim, isto é pura verdade. É verdade. Porque é um aprendizado na pele, né, Kátia Gaia? Bem, o ser humano, né, ele foi forjado para fugir da dor e buscar contentamento.
Ainda bem, pois a dor é inevitável, viu, pessoal? Já dizia Dalai Lama, a dor vem sozinha. A alegria, ela deve ser procurada, deve ser buscada. Estamos em certa desvantagem com a natureza, pois das quatro emoções básicas, que é a raiva, tristeza, medo e alegria, três são negativas e uma positiva. E todas as emoções que você conhece são derivações destas quatro. Por exemplo, a ansiedade, a preocupação, a fobia, o pânico são derivadas do medo. E passamos toda uma vida tentando o equilíbrio entre as emoções negativas e positivas. E tudo o que fazemos é resultado de busca pela alegria. É verdade. E trabalhamos para termos dinheiro que nos faça felizes, sustentando nossas famílias. Buscamos atividades que nos ofereçam realizações. E de vez em quando buscamos emoções negativas como medo. Quando subimos, em uma montanha russa, na realidade o que fazemos é afrontá-lo, viu, Katia Gaia? É, e rimos dele com a satisfação, tipo assim, você não me abala, mas algumas vezes você não consegue superar sozinho. E se pega diante de um medo de perder alguém, de não conseguir se posicionar como deveria, de viajar, de tentar um novo empreendimento, de casar, de separar, de entrar no avião, de dirigir, de falar o que pensa. Pois é, você pode sentir muita raiva das pessoas que não lhe dão espaço, dos engraçadinhos, dos mal educados, mas eles estão por toda parte. Você pode se sentir muito triste por ter perdido o que ou quem mais amava e por não receber das pessoas o que gostaria, de ter tido uma família desengonçada, por não ter conseguido passar na prova e aí por diante. Então, qual a solução? Como sair dessa? Bem, o primeiro passo é aceitar. Pare de brigar com a sua própria vida e passe a dar um olhar do tipo: ok, não está legal, mas farei de tudo para mudar isso. E o bom é que você pode. Entenda que aceitar não significa paralisar. Aceitar é apenas mudar a postura de coitado de mim para, já que essa situação existe, vou buscar as soluções. É isso mesmo. Não considere que terá que fazer tudo sozinho. Consciência existe para te ajudar a mudar os padrões de pensamento e, consequentemente, mudar suas atitudes, ações e comportamentos. Não paralise diante da dificuldade financeira. Mais importante é agora sua força de vontade de mudar. Você supera a raiva quando muda sua concepção em relação às coisas e pessoas que lhe causam a raiva. Supera o medo quando percebe que pode enfrentar os seus maiores medos. Supera a tristeza quando passa a enxergar as coisas que agora elas estão fora do teu alcance e de percepção, como por exemplo, o orgulho de quem você é, de ser quem você é, e o prazer em descobrir coisas novas, a satisfação em ser útil a muita gente, o gosto em experimentar coisas novas. Sabemos, ouvintes, que apenas ouvido isso, você pensa, é muito bonito na teoria. Então, lhe convidamos nesse programa a aplicar essa teoria em sua própria vida. Tente uma nova vida, descubra-se, reinvente-se. Você é seu próprio e grande arquiteto. Certamente não desconheces que o homem, dentre de todas as espécies da criação divina, é que possui a emoção mais exacerbada. E esse atributo é a marca registrada de Deus em sua humanidade. O tempo, escrevendo as suas crônicas, relata que civilizações crescem ou se destroem de acordo com as emoções vivenciadas pelos líderes dos povos e seus seguidores. A emoção, ela governa o mundo. É verdade. Aliás, tudo está envolto da emoção, né? Quanto a essa força divina implantou a emoção no interior do ser humano, ou desta humanidade, assim fez com o propósito de fornecer as mesmas chaves que abrem a porta que separa do seu eu interior. A emoção é, portanto, a chave que abre caminho para o eu espiritual de cada um, pois só através dela geramos sentimentos. Necessitamos da emoção para compreender as coisas que estão além do corpo físico,
as quais não podem ser observadas por nossos olhos materiais, e sim pelos olhos da alma. Contudo, pelo sistema controlador que existe neste mundo que vivemos, fomos ensinados desde muito pequenos a controlar emoções, a ter medos de demonstrá-las. Os seres humanos, em sua grande maioria, temem suas emoções. Existem aqueles que entendem que emoções traduzem coisas bonitas, românticas, caridosas e edificantes. No entanto, emoção quer dizer muito mais que tudo isso. Então, vamos pensar. A raiva, por exemplo, é uma emoção que fomos ensinados a rotulá-la como emoção negativa e nociva. Estamos tomando como exemplo a raiva, mas poderia ser outra emoção negativa, como o medo emocional, não instintivo, a inveja, o ciúme, a mágoa, o orgulho exacerbado e por aí vai. Os meios sociais vendem máscaras aos homens para dissimularem, ignorarem e até desconhecerem suas emoções negativas. Os artifícios usados para esconder a raiva dentro de nós, por exemplo, são inúmeros. Aprendemos que a raiva é uma parte podre de nós que precisa ser enterrada bem fundo. Que pena. É verdade. Que pena mesmo, né? E ficou surpreso a nos ver dizer que a pena que se enterre a raiva bem fundo em nosso porão interior? Sim. Ao assim proceder, deixamos de estudá-la, pois dissemos aqui que precisamos ter o controle de nossas emoções e que, para tanto, devemos ter pleno conhecimento delas. Caso contrário, poderemos identificar-nos com as mesmas, tornando-nos seus prisioneiros. Então, camuflando a raiva, estaremos identificados com ela, que poderá vir à tona em situações inesperadas quando deixamos cair a máscara social. E nessas horas, o estrago pode ser bem grande, viu, pessoal? Pois ficamos cegos diante de tudo e a ordem interna é que se cometa excessos. Excessos com palavras que ferem, que não diríamos jamais numa hora de calma e tranquilidade. Excessos nos gestos que se transformam até em violência física, face o transtorno emocional vivenciado. Se a nossa raiva fosse estudada e não abafada, não explodiríamos igual a uma panela de pressão defeituosa. Nosso porão interior recebe muitas emoções negativas. Para lá enviamos a raiva, o medo, o ciúme doentio, a mágoa, a tristeza, as decepções e tantas outras que possuímos. Tudo lá dentro encontra-se em ebulição, embora nossa expressão facial não dê nem demonstração disso às vezes. E quando não conseguimos mais conviver com tais emoções, sabe o que acontece? Vem a explosão que chamamos de depressão, pois a vida transformou-se em caos aos nossos próprios pés. E por falta de conhecimento, tornamos essas emoções um câncer na alma, pois a tristeza que se instala dentro de nós também, às vezes, faz com que a pressão em nosso porão interior exploda em forma de tumores e o câncer é diagnosticado em nosso corpo físico. Assim, continuando a usar a raiva como exemplo de emoção negativa. Por isso dizemos que se a evitamos é porque temos preconceito contra esse sentimento desconhecido que é a raiva, pois elas têm seus propósitos em nossas vidas também. Ao contrário de evitá-la, amaldiçoá-la, devemos observá-la, estudá-la e descobrir onde se encontra sua raiz. Como apareceu essa emoção em nossas vidas para torná-la, em nosso interior, um trampolim para obter a tranquilidade ou qualquer coisa que tanto almejamos. Precisamos de nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, pois é através desses sentimentos que galgamos a escada que nos leva ao nosso eu superior. Aquele eu, sabe, que faz o homem ter conexão com o self ou com Deus. Mas como poderíamos abrigar Deus dentro de nós se estamos cheios de ódio, cheios de medo, de ciúme ou de inveja? E é nessa dança sinuosa de luz e sombras que nos encontraremos. E claro, deve estar perguntando o que poderemos fazer para nos tornar livres das emoções negativas que carregamos como um fardo em nossos dias. Algumas emoções negativas, né, elas podem ser trabalhadas para se transformarem em emoções positivas.
Mas fazer isso é impossível de uma hora para outra também. Temos que preparar o terreno, principalmente através de atitudes do sentir, do pensar e agir de forma sensata e coerente. Isso, no programa Rasgando o Verbo, nós chamamos de autoconhecimento. E o maior poder que qualquer ser humano pode desejar sobre a Terra é ter autoconhecimento, porque assim ele será senhor de si mesmo. E temos que compreender que ninguém é responsável por nossa raiva, nosso ciúme, nossa mágoa, nossa inveja, nossa tristeza, nossa infelicidade, salvo nós mesmos. Não devemos nos enganar lançando culpa nos outros como se fossem eles que nos causassem as emoções negativas. O primeiro trabalho começa pela compreensão de que possuímos emoções negativas, deixando de nos engajar a nós mesmos, passando a criar atitudes mentais corretas e, finalmente, compreender que as emoções negativas só atraíram cenários negativos em nossas vidas. É verdade, Katia Gaia. E sem esse auto-engano, eu tenho certeza que a gente vai dar um salto quântico para muito melhor. E assim, deve ser anotado por escrito, né? Quais são as emoções negativas que nos trazem dissabores. Façamos uma lista delas e vamos trabalhar nelas por etapas, nesse momento que estamos no aqui e no agora. Pois nossa tela mental tem guardado em arquivos os filmes das nossas multiexistências. E por vezes, o triste desempenho que tivemos nas horas que nos deixamos dominar por nossas emoções negativas. O segundo passo que se dá em relação às emoções negativas é o treino que necessitamos aprender a lidar com a fera que existe em nós, na crença de que elas são inevitáveis, pois elas são expressão de nós mesmos. É nessa hora que se instala uma certa luta mental para compreendermos que as emoções negativas possuem a forte necessidade de nos tornar seres mais livres e mentais. É verdade. Assim, teremos aprendido a lidar com a fera e a deter uma emoção negativa pelo pensamento coerente e lógico, lembrando, porém, que ela é composta pela identificação da imaginação também negativa. Pense nesse instante no ciúme ou na inveja para entender melhor do que estamos falando, pois o estudo sobre as emoções negativas ele é bastante extenso. Sem dúvida alguma, porque realmente são doenças que hoje estão aí deteriorando a mente e a emoção de cada pessoa diariamente. Então, você pode buscar seu autoconhecimento também, buscar a sua terapia. E assim, a emoção negativa ou a sombra não pode ser detida quando estamos imersos nela, pois é tarde demais. Contudo, poderemos preparar o terreno para deter a emoção negativa, impedindo-a de manifestar-se por meio do conhecimento lógico e coerente, questionando-nos em situações de explosão. Por quê? Para quê? E no que esta atitude poderá me levar? Pois tudo tem uma consequência. É verdade. Então, pensar muito bem antes de agir, né? Vamos pensar muito bem antes de agir em qualquer situação. Porque tudo, como a Kátia disse, tem uma consequência. E aqui necessitamos de ajuda de outros eus que existem em nossa personalidade, do quais ainda não falamos. Vamos chamar de eus intelectuais que estão livres do centro emocional e bem por isso conseguem ver as coisas imparcialmente. Esse Zeus intelectual pode dizer que a vida inteira carregamos conosco determinada emoção negativa e que nada lucramos com isso e que, muito contrário, só sofremos com ela se insistirmos nesse sentimento. Em resumo, podemos afirmar que o começo de trabalho sobre as nossas emoções negativas é estudá-las e tentar conhecê-las para dominá-las. A batalha para esta compreensão é árdua e requer muitos esforços, pois o hábito é bastante forte. Assim, o estudo delas é de primordial importância para poder classificá-las. Precisamos identificar agora quais são as nossas principais emoções negativas quando surgem e o que provocam. Nossa arma principal nessa batalha é a nossa mente. E é ela que irá nos mostrar que necessitamos estar em constante treinamento, sendo verdadeiros sentinelas para não deixar a emoção negativa nos dominar. Como vocês veem, amigos, o autoconhecimento é a chave principal que nos liberta desta dor. Bem por isso, ainda conversaremos muito sobre as descobertas de nossas emoções.
Levamos anos desconhecendo quem somos na realidade, enganando a nós mesmos e até aos outros. Levamos tempo para começar a compreender que precisamos nos amar e que precisamos de um curso intensivo sobre autoconhecimento, pois é através dele que chegaremos a amar todas as coisas ao seu próximo e a nós mesmos. E o ciúme acontece quando uma pessoa sente que uma relação importante está sendo ameaçada por alguém fora do relacionamento. Seja o relacionamento romântico, platônico, de amizade, familiar ou etc. Esse sentimento também ele pode ocorrer no contexto de situações competitivas, tais como no local de trabalho ou na educação. Mas, Né? rasgando o verbo aqui, o ciúme ele tem que ser encarado não só como uma emoção negativa, mas como um distúrbio, um desvio que você tem em querer ter posse sobre algo. E ninguém pertence a ninguém. Tudo aqui é efêmero. Isso precisa ser tratado, senão você vai viver uma realidade paralela. Eu li uma reportagem recentemente numa das revistas científicas falando sobre o ciúme, que a pessoa cria uma realidade paralela e cria mesmo, que a pessoa se torna obsessiva e doida. Então ela precisa de tratamento. Com certeza, Katia H. E para isso está aí os profissionais, né? Para ajudar as pessoas a minimizar um pouco e compreender por que desses ciúmes. É uma insegurança que às vezes a pessoa sente, né? Ou medo de perder alguma coisa, né? Isso mesmo. Mas vamos compreender que o ciúme não é o mesmo que inveja, que é desejar algo que outra pessoa tem. Embora às vezes você pode sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Ciúme não é uma emoção rara. Muitas pessoas sentem ciúmes uma vez ou outra. Esse sentimento pode acabar com você e até mesmo destruir uma relação. Pode também ser um sinal de que é hora de fazer uma mudança em sua vida que lhe permita seguir para a próxima fase do seu crescimento emocional. E ao invés de deixar o ciúme infectar o seu relacionamento com os outros, use-o como uma razão para melhorar a si próprio e compreender os medos que causam este ciúme. Entenda que o que é esta emoção? Uma combinação de medo e raiva. O ciúme ele é alimentado pelo medo de perder alguém, de uma situação especial, e pela raiva por alguém que esteja se intrometendo com a pessoa ou com uma situação especificamente importante para você. É verdade. É uma emoção muito destrutiva e nada de bom pode vir dela. Portanto, reconhecer a sua ocorrência é sua melhor autodefesa. Anuncio antes de mais nada, análise as causas. Começa a analisar por que sente ciúmes. Tem uma questão até de baixa autoestima, né, Kátia? Com certeza. Tente descobrir por que você está sentindo ciúmes. Muitas vezes o ciúmes é gerado quando revivemos uma experiência de fracasso no passado, que continua afetando o nível de confiança ou a falta dela nas pessoas no presente, mesmo que as condições atuais possam ser muito diferentes. Assim, porque cada pessoa tem sua vida própria, sua mentalidade própria. Se você não tiver o controle sobre si, jamais você terá sobre o outro. Então tenha sobre si somente. É verdade, porque a única pessoa que a gente pode mudar é a gente mesmo, né, Katia Gaia? Obviamente. Então você tem que ter maturidade na tua relação. E não achar que a qualquer momento você pode ser traído. Porque o ciúme está conectado a esse medo da traição, né? Ao medo da perda. Então os medos precisam ser tratados. Existem inúmeras terapias, terapeutas, várias vertentes que podem te tratar. Gente, a gente fala de assuntos aqui que não é porque está longe da gente. A gente experienciou isso, vive isso diariamente. Só que você precisa incluir no seu cardápio diário, como respirar, beber água, comer e dormir, também o autoconhecimento e trabalhar os seus sentimentos. Porque isto também é diário. Com certeza, é verdade. E outros motivos para você sentir ciúme incluem um alto nível de insegurança, né? A raiva contra si mesmo, o medo do abandono, da vulnerabilidade. Se você é honesto com si mesmo, você vai perceber que esse sentimento, muitas vezes, ele vem à tona ao mesmo tempo que você se sente ameaçado, que você sente medo de ser abandonado, ou quando sente que não pode confiar na outra pessoa, independentemente se a sua falta de confiança tenha ou não o fundamento. Pois é.
E, no entanto, isso não é nada mais do que procurar falhas em você mesmo. Ser compassivo em sua autoavaliação é uma parte essencial de manter um ponto de vista objetivo sobre esse sentimento. Dê uma boa olhada como o seu comportamento ciumento afeta as outras pessoas. Com certeza. E pode ser fácil justificar sua mente desconfiada, considerando as respostas defensivas do outro como uma confirmação das suas suspeitas. No entanto, uma resposta defensiva é natural para as pessoas, que são colocadas sob pressão para justificar as suas ações, paradeiro e pensamentos o tempo todo. Ser constantemente questionado a respeito do que você fez, aonde foi e com quem você esteve, gente, é um porre, né? Além de cansativo, depreciativo e rapidamente desmoralizante. E digo, ninguém é obrigado a ficar dando satisfações, nós não se queremos. É verdade. Uma coisa é verdade, né? Quando a gente começa a adquirir autoconhecimento, a gente vai se libertando desses sentimentos. Eu tive. Essa pauta praticamente foi para mim mesmo que foi escrita, viu, Katia Gaia? Porque eu sou uma pessoa muito ciumenta, entendeu? E, Eu costumo dizer assim: quem não fez uma terapia sobre esses sentimentos baixos? Eu fiz e eu fui liberada. eu faço o tempo todo porque, assim, eu não deixo mais que eles governem a minha vida. Hoje o que governa a minha vida é meu mental soma, né? E buscando mais compreensão e equilíbrio dentro de mim mesmo. Bem, as pessoas que sentem pressionadas por perguntas e suposições baseadas unicamente em ciúmes também se sentirão prejudicadas, atormentadas, frustradas. Reações que mostram impaciência, irritação, frustração e raiva não são confirmações de culpa, e sim sinais de que a pessoa chegou ao fim de sua paciência e está defendendo as suas honestamente. Não suspeito das suas ações. E se de repente você acha que um amigo ou parceiro é incapaz de desviar-se dos avanços de um novo amigo ou de uma paquera, então você colocou essa pessoa em uma posição muito difícil de ter que assegurar-se de sua fidelidade. Ao mesmo tempo em que percebe que a falta de confiança que você deposita nela coloca-se uma sombra que antes não existia no relacionamento. Então, lembre-se de uma coisa, né, Cris? Tudo aquilo que se alimenta, uma hora você come. é verdade. Ação e reação é uma questão de escolha. Então a gente pode escolher ter bons sentimentos e exercer para receber bons sentimentos também das pessoas. É uma forma inteligente de se liberar da dor do autoconhecimento, não é, Katia? Sim. Então, colocar-se no lugar da pessoa. Como você se sentiria sendo atormentado dessa maneira? Enfrente então os seus sentimentos. Aprenda a questionar o seu ciúme cada vez que ele surgir. Por exemplo, diga a si mesmo: eu estou sentindo ciúmes porque eu sinto medo ou raiva? O que me faz sentir medo ou raiva? Quando você começar a questionar a causa do ciúme, assim que senti-lo, você pode começar a tomar medidas positivas para lidar com os sentimentos de forma construtiva, sem aquela nuvem de emoções negativas que normalmente acompanha esse sentimento. E algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo incluem as seguintes: por que eu sinto ciúmes disso? O que está me deixando com ciúmes? O que eu estou tentando manter? Por que me sinto tão ameaçado? Então, pessoal, esteja lúcido. Busque quaisquer crenças falsas que poderiam estar instigando o que você sente. Existem muitas crenças falsas e infundadas que sustentam reações irracionais. E se você analisar as coisas em que acredita, você poderá muitas vezes eliminar o ciúme, a raiva, o medo e assim por diante. Algumas crenças comuns, sem fundamento, incluem: todo mundo está de olho no meu dinheiro. Ou: se esta pessoa me abandonar, eu ficarei sem amigos. Em ambos os casos, são generalizações que nunca poderiam ser aplicadas a cada pessoa que você conhece ou encontra. Na verdade, tudo isso são defesas preventivas contra algo ruim que possa acontecer com você. Crenças, pessoal, são modificáveis por escolha. Ao optar por mudar, você muda a maneira como se sente. Escolha agora por acreditar em algo positivo e você se sentirá melhor. Se você acha que é melhor pensar de forma negativa,
Pergunte-se se isso lhe trará mais benefícios do que um pensamento saudável. Pensamento criam emoções e você tem opção entre as negativas e as positivas. Então, Simples assim, né, Katia Gaia? simples assim, né? Então, amigos, quando você começar a tomar medidas para criar uma vida feliz e gratificante para si mesmo, você verá que será mais fácil controlar a sua raiva, o seu medo e, portanto, parar de alimentar esses sentimentos de ciúmes. Esteja ciente de que seus pensamentos podem vir tão rapidamente que você nem mesmo percebe, conscientemente, que teve um pensamento negativo. Desenvolver uma consciência maior de seus pensamentos e dos fatores que os acionam é um grande passo para enfrentar este problema. Ó, nota aí. Qual é a parte do seu corpo que é afetada quando você tem essa emoção? O medo é muitas vezes sentido como uma sensação de queda ou contração em seu estômago, enquanto a raiva muitas vezes se manifesta como uma sensação de ardência e tensão em seus ombros e mandíbulas. Também não é incomum sentir medo e raiva ao mesmo tempo, trazendo à tona todos os impactos mencionados. Então, perceber sensações corporais podem ser um sinal revelador para você começar a mudar a forma como está pensando e questionar os seus sentimentos. Peça desculpas antes de qualquer coisa, faça a outra pessoa se sentir que você foi longe demais e o suficiente expondo as suas reações por esse ciúme em torno dela. Perceba que por não pedir desculpas, você está efetivamente buscando punir a outra pessoa pelos seus sentimentos. O ato de se desculpar não deve ser demorado ou complicado. O simples fato de se desculpar vai começar a quebrar o ciclo. Então, para encerrar, fale sobre os seus sentimentos e converse sobre o seu problema. Compartilhar os seus verdadeiros sentimentos e discutir o problema com outras pessoas pode ser uma maneira muito gratificante e construtiva para começar a consertar o estrago feito e olhar para a situação emocional que se encontrou. Isso também, né, pode ser uma forma de criar um aliado, alguém que vai se sentir capaz de lhe alertar quando você fizer exigências irracionais sobre isso ou aquilo. Evite sempre julgar a culpa sobre outra pessoa. Seu comportamento não é a causa dos seus sentimentos. Você é o único responsável pelos seus sentimentos. E tenha em mente que a partir deste momento, de que a maneira como você vê as situações pode ser completamente diferente da maneira como a outra pessoa vê. Tenha uma mente aberta, tanto quanto possível, mesmo que isso provavelmente signifique que às vezes você se sinta extremamente na defensiva. Faça o seu melhor para manter a calma e ouvir em vez de se intrometer constantemente com justificativas. Acima de tudo, seja compassivo, tanto com si mesmo quanto com as pessoas, seus erros, analise-os e trabalhe o seu emocional para encontrar melhores maneiras no futuro próximo. Mantenha firme o seu desejo de melhorar os seus sentimentos e tentar superar os pensamentos infundados, né? Tenha uma mente, tenha em mente o tempo que tais sentimentos se referem a você e não a outra pessoa. Qualquer sensação de que as coisas estão fora do controle significa que você precisa transferir a intensidade do que está sentindo em algo construtivo, não destrutivo. E, por exemplo, se envolva em algum esporte, faça um pouco de exercícios, atividades, procure um hobby, participe de um trabalho voluntário, faça algo que te leve para fora de si mesmo, que lhe faça se concentrar em algo e que possa lhe dar saída para suas emoções, e isto, sem dúvida, é mais saudável do que você ficar se remoendo e reclamando. Com certeza, Katia Gaia. Então olhe para dentro de si mesmo e enfrente as emoções difíceis. Lidere-as internamente e assim será mestre de si mesmo e governarás o teu destino. Porque o mundo, Katia Gaia, Claro, é dos despertos, né, Cris? é isso aí, Katia Gaia. Gratidão, internautas. Gratidão, Katia Gaia.
Até o próximo Rasgando o Verbo, né, Katia Gaia? Até a próxima semana, às 21 horas, e toda semana, a partir das 10 da manhã, nas quartas-feiras, o programa Enigmas na Demais TV, www.demaistv.com.br, e acompanhe o acervo de todos os vídeos pelo nosso canal do YouTube da Crom TV, pelo nosso site www.programaenigmas.com.br.